Existem algumas pessoas que estão sentadas nessas cadeiras, participam do que a gente participa, louva com a gente, ouve as palavras que a gente ouve, mas são como itens dispensáveis em uma mala de ferramentas. Elas só assistem, elas só ouvem, elas só consomem. Outras pessoas não. Essas pessoas, de fato, são ferramentas poderosas na mão do Senhor e são inquietas porque querem ser usadas por Ele. São inquietas porque querem ver transformação na vida de alguém. São inquietas porque querem experimentar do quão bom é ser usado pelo Senhor. Hoje, no nome de Jesus, todo mundo aqui é ferramenta útil para o reino de Deus. E a gente vai sair daqui ainda mais útil. A gente vai sair daqui ainda mais sedento para ser usado pelo Senhor. Por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então se sentou do barco e ele ensinava ali ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem suas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Bem, esses jovens pescadores estão fazendo o seu trabalho como todas as noites, lançando as redes durante toda a noite para pegar seus peixes e venderem esses peixes. Essa era a vocação deles, esse era o trabalho deles, era assim que eles sustentavam. Mas naquela noite o negócio estava ruim, o mar não estava para peixe. Eles lançavam as redes e não vinha peixe nenhum. O dia vai raiando e Jesus aparece. O texto diz que Jesus tentava caminhar e a multidão comprimia ele. Jesus queria ensinar, mas ele não conseguia ensinar porque estava todo mundo muito perto, estava todo mundo muito junto. Então Jesus vê 2 barcos e um deles, inclusive, pertencia a Simão, e Jesus tem uma ideia. Eu vou pegar esse barco, vou subir nesse barco, vou afastar um pouco da areia para a água e então vou fazer desse barco um palanque. E foi o que Jesus fez. Ele pega emprestado então o barco de Simão, afasta da areia e começa ali a ensinar aquela multidão e todos começam a ouvir, a admirar o que Jesus estava falando. Bem, em dado momento, Jesus vira para esses pescadores e fala assim: olha, por que vocês não jogam essas redes para o outro lado? Em algumas versões, para o lado mais fundo. E Simão fala: olha, você me perdoa, viu? Mas é que a gente está tentando fazer isso a noite inteira. Não está dando certo. Não mudou nada. A gente já tentou isso. Jesus fala: olha, tem certeza? Vai lá. Então Simão fala o seguinte, já que é o Senhor quem está dizendo, ele reconhece em Jesus uma autoridade nele, autoridade em suas palavras e diz, já que é o Senhor quem está dizendo, então nós vamos. Eles
passam aquele lugar diferente, passam aquele lugar mais fundo, passam esse lado, e quando eles jogam as redes, é tanto peixe que não cabia no barco. Eles têm que pegar outro barco, chamar os seus amigos para se juntarem, para colocar peixe em outros barcos, e o texto diz que ainda assim era tanto peixe que os barcos pareciam que iam afundar. Quando eles chegam na areia, eu imagino Simão falando assim: gente, a gente está milionário. Gente, isso aqui é mais de um mês de trabalho. Gente, isso aqui é tudo que a gente queria. Mas Jesus dá um convite para eles. Olha, de agora em diante, vocês não serão mais conhecidos como pescadores de peixe. De agora em diante, vocês serão pescadores de gente. E diante da maior pesca de suas vidas, aqueles pescadores decidem largar tudo e seguir Jesus para serem pescadores de gente. Para mim, é uma história fascinante. Para mim, é uma história que me faz querer sair da cadeira. Para mim, é uma história que me faz questionar o que eu tenho feito. Essa história, para mim, ensina algumas coisas sobre ser útil no reino de Deus. E a primeira delas, se você estiver anotando, é que o Senhor quer usar o que você já tem. Quando a gente fala de ser usado por Deus, a gente pensa assim: então eu vou fazer um curso de teatro, então eu vou fazer uma aula de canto, então eu vou fazer alguma coisa que eu nunca fiz, então eu vou fazer uma viagem missionária. Quantas pessoas, quando falam sobre ser usadas por Deus, pensam em entrar no avião e ir para a África? Não tem problema nenhum nisso. Mas antes de entrar no avião para a África, nós precisamos refletir: estamos sendo úteis no reino de Deus com aquilo que Ele já me deu? Antes de chamar Simão para ser pescador de gente, um discípulo de Jesus, Jesus já havia usado algo dele. Ele já havia sido útil para o reino de Deus. Com o quê? Com o seu barco. Jesus usa o barco de Simão como palanque para pregar a palavra. O que você já tem que pode ser usado pelo Senhor e Ele ainda não usa? O que está à sua mão para fazer para o Senhor e você ainda não faz? Às vezes a gente mira em lugares de status, a gente mira em lugares de aplauso, a gente talvez mire no púlpito: não, quando eu tiver 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, 1 milhão de seguidores, eu vou fazer isso para a honra e glória do nome do Senhor, eu vou ter 1 milhão de seguidores para falar de Jesus. Meu irmão, tu tem 30 e nem fala de Jesus na rede social. A gente fica prometendo uma entrega para o Senhor quando a gente tiver algumas coisas, quando nós já temos muito e não usamos. Tem muitas coisas práticas que nós podemos fazer para o reino de Deus com aquilo que já fazemos. Eu estou olhando aqui para profissionais, médicos, dentistas, Uber, manicure, arquiteto, engenheiro, cabeleireiro. Quantas coisas podem ser usadas para o reino de Deus e a gente fica guardando ser usado por Deus dentro da parede do templo?